como fazer uma apresentação irresistível, ou seja, como tornar o seu plano, a apresentação do plano irresistível, né? Incrível, de uma maneira que seja atraente, extremamente atraente, e não apenas mais uma apresentação para o seu convidado, para o seu prospecto. Então essa é a ideia. Lembrando que eu já fiz algumas lives com vocês sobre plano, e eu fiz uma live top, fiz um treinamento top que eu ainda não subi no YouTube, nem aqui no IGTV, que era a apresentação do plano no papel, né? Aquela apresentação do plano clássica, padrãozona, raiz, né? Que vem antes, na verdade não é uma apresentação do plano, é um pré-plano que faz a mente do cara expandir para ele ver o plano já, né, 90% do pé dentro do negócio. Então nós já fizemos isso e hoje serão dicas para tornar o seu plano irresistível. Por que que eu vou fazer essa live de hoje com esse tema? Por que que eu acho isso importante, trazer esse tema para vocês? Porque eu tenho visto muitas pessoas mostrando muito plano. E realmente a lei dos números funciona no multinível, sim. Mas a lei dos números atrelada à técnica certa, ao conhecimento, né, das técnicas, e atrelado também a algumas, como é que eu vou dizer? Alguns comportamentos, né, que você pode treinar, se preparar para ter, vai fazer com que você seja muito mais assertivo. Então uma coisa muito importante no multinível é ser assertivo. Porque nós já sabemos que teremos muitas negativas, teremos muitos nãos, teremos muitas adversidades no caminho, já sabemos disso, tanto aqui como em qualquer outro lugar que você vai fazer negócio, seja dentro do multinível ou fora do multinível, você vai ter muito mais erros do que acertos. Mas os poucos acertos que você tiver como empreendedor, com ousadia, com coragem, com intrepidez, os poucos acertos que você tiver no empreendedorismo vão te levar a um lugar diferenciado da maioria das pessoas. Então entenda, erros terão, você sendo muito bom ou você sendo muito ruim. Só que se eu posso minimizar esses erros, se eu posso minimizar as minhas falhas, minimizar, né, a quantidade de pessoas que vai me dar não, se eu puder diminuir, né, aumentar os meus sims, aumentar a minha conversão de uma apresentação em fechamento, em patrocínio responsável, em gente no negócio, obviamente eu acelero o meu processo de crescimento, me torno cada vez melhor a cada vez que eu faço e me torno também, acabo treinando a minha equipe de uma maneira certa, porque quando eu mostro um plano, de verdade, eu também estou dando um treinamento, porque o meu plano, a primeira coisa que o cara vê, que é a primeira coisa que o prospecto tem contato contigo, é no seu contactar e convidar, correto? O segundo é a apresentação do plano. Esse plano que você mostrou, de uma certa maneira, fica gravado na mente dele. E ele provavelmente, aquilo vai entrar na duplicação dele também. Se você for muito bom no plano, provavelmente esse cara, ele vai ter esses gatilhos, ele vai ter um resquício, ele vai ter um início, né, de aprendizado muito bom também. Então é importante lembrar isso. Tudo que você faz com o prospecto, não só duplica para quem está vendo, né, para o seu outro downline que talvez esteja participando dessa apresentação, mas também o próprio prospecto acaba aprendendo com aquela apresentação. Por isso é muito importante você buscar ser assertivo. Márcio, mas eu nunca tive apoio, eu errei pra caramba. Não tem problema, amigo, é daqui para frente. É daqui para frente. Novos contatos, nova lista, contatos frios, as pessoas estão no mercado, são milhões e milhões e milhões e milhões de pessoas no mercado procurando oportunidade, principalmente agora neste momento de pandemia, de dificuldade, de adversidade, beleza? Neste momento de crise. Então, vamos entrar no nosso tema, como fazer uma apresentação irresistível. A primeira observação que eu quero fazer algumas observações antes da gente começar a pontuar essas dicas aí que tornam o seu plano irresistível. Primeira observação, não invente. Não invente na hora de apresentar o plano. As dicas que eu vou te dar têm a ver com o seu comportamento e algumas coisas que você vai fazer na sua
como é que eu vou dizer? Nesse relacionamento interpessoal, nesse bate-bola, nessa troca de ideia, beleza? Durante o plano, nas entrelinhas do plano. Mas o seu plano, você não pode ficar inventando. Use o plano da sua empresa e mantenha o plano original. Então, use o plano da sua empresa. Tem um monte de empreendedor de multinível, ainda não entramos no tema, ok? Só estou fazendo algumas observações. Tem muitos empreendedores de multinível que, cara, começa a mudar o plano, modificar o plano de negócio, botar um monte de tela que não tem nada a ver, aí pega um monte de reportagem e enfia no plano. Cara, usa essas reportagens falando, mostra depois, mostra no início ou no final, mas durante o plano você precisa ter um plano que toda a sua rede consiga fazer igual ou muito parecido, entende? Então, o multinível, ele foi feito para ser simples. Foi isso que eu falei naquela live lá do plano que eu fiz no passado. Simples e duplicável. Quanto mais simples, mais duplicável será. Quanto mais duplicável, mais velocidade você dá para o seu negócio. Quanto mais duplicável, mais fácil o teu grupo pega a maneira de fazer o negócio. E, obviamente, o teu negócio são pessoas e mais pessoas fazendo a mesma coisa, como um exército cadenciado, marchando, como uma sinfonia, né? Alguns tocando aqui, mas alguns tocando instrumentos diferentes, mas todos na mesma harmonia. Então isso sim é um time, é uma equipe de sucesso, beleza? Vamos lá, vou desativar aqui os comentários rapidão. Vamos em frente aqui. Bem, depois eu volto com os comentários aí. Não invente, use o plano da sua empresa e mantenha o original. Por que, Márcio? Por causa da duplicação. Observação número 2. Faça de cada plano único. Pô, como assim, Márcio? Você acabou de falar que o plano é igual para todo mundo e a gente vai mostrar o mesmo plano. Sim, mas o plano é o mesmo, mas as pessoas que estão na sua frente no dia a dia vendo o plano são diferentes. Não trate as pessoas de maneira igual. As pessoas são indivíduos e nós precisamos tratar com as pessoas como indivíduos. E isso também cabe, dica, tá? Dicasinha aí, abre um parênteses aí no meio do treinamento para eu dar uma dica extra a esse treinamento. Quando você trata as pessoas da sua equipe da mesma maneira, você está dizendo que todas elas funcionam da mesma maneira e não funcionam. Tem pessoas na sua equipe que são extremamente agressivos e dominantes. Tem pessoas na sua equipe que são extremamente sensíveis. São pessoas de relacionamento que você tem que botar a mão no ombro para falar mais manso. Tem pessoas na sua equipe que funcionam com planilha, que você tem que mostrar a planilha para o cara entender o negócio e ele vai funcionar melhor quando você se organiza, né? Tem os organizadinhos, tem os faca na caveira, tem os caras que são mais sensíveis, mais de relacionamento. Todos são importantes, todos. Você precisa incluir todos os perfis no seu negócio, tanto no seu plano quanto na sua forma de lidar com as pessoas. Isso é papo para uma outra live, a gente vai falar disso. Mas entenda, a observação número 2 aqui da nossa live. Faça de cada plano único. Cada pessoa é uma pessoa. Trate com as pessoas na sua individualidade. Respeite a individualidade de cada pessoa. Entenda, o plano que você mostrou às 2 da tarde é igual ao plano que você vai mostrar para uma outra pessoa às 4 da tarde, mas são pessoas diferentes. Então, com algumas, talvez eu tenha que falar um pouco mais rápido, tenha que falar um pouco mais numa pegada diferente, com outro talvez eu tenha que ser um pouco mais suave, entende? Isso é só uma dica para a gente falar num outro momento. Então vamos entrar aqui no nosso tema, mais uma vez, agora de maneira incisiva, direta, como fazer uma apresentação irresistível. Primeiro, ponto número 1. Anote aí, papel e caneta sempre nesses treinamentos comigo, sempre. Não venha para o meu treinamento sem papel e caneta que você já está errado. E não fica bravo com a bronca não, porque a bronca é para te fazer um profissional raiz. Aqui o povo leva na beiça, né, e fica feliz, porque o cara quer ser raiz, né? Se o cara leva na beiça e começa a chorar que nem mortadela, é porque é um Nutella. Então vamos em frente. Vamos lá. Ponto número 1, anote aí. Ponto número 1. Conheça a história do seu prospecto. Vamos entender isso. Cheguei para mostrar um plano com alguém, seja com um downline meu que me levou para alguém, ou seja para um contato frio, seja para um contato quente. Por mais que eu conheça essa pessoa, se for um contato meu, eu preciso me atualizar sobre a história dela e o que ela está vivendo naquele momento. Se eu não conheço essa pessoa, antes de eu mostrar o plano, eu preciso fazer uma anamnese, uma pequena investigação para descobrir
como que é a vida desta pessoa neste momento e qual o histórico dela. Por quê? Porque durante o meu plano, eu vou explicar isso já já, mas durante o meu plano, eu preciso direcionar esse plano. Eu preciso falar o coração dessa pessoa. Eu preciso falar com essa pessoa de uma maneira que ela entenda o que eu estou falando. E para eu fazer isso muito bem, eu preciso conhecer um pouco da história, um pouco do que aconteceu. Quem é essa pessoa? Quem é o João que eu vou mostrar o plano agora? Entende? Então como que eu faço? Anote aí dentro do número 1. Conheça a história do seu prospecto. Como? Conte um pouco da sua história. Conte um pouco da sua história. Eu sou Márcio Ângelo, né? Eu conheci esse negócio há 5 anos atrás, mas eu não comecei nessa profissão. Eu fui mecânico de avião, com 19 anos, com 18 anos eu entrei na aeronáutica, me formei, fui para Varig. Na Varig, aí eu conto um pouco da minha história, né? Eu queria crescer, eu queria ser bem sucedido, eu ganhava pouco, né? O meu sonho era sair do bairro que eu morava, era poder ajudar o meu pai e a minha mãe, eu queria ter bons carros, eu acreditava que existia algo melhor para mim. Eu conto um pouco da minha história, eu abro um pouco meu coração. Por quê? Porque quando você conta um pouco da sua história, as pessoas se sentem mais à vontade em contar a história delas para você, né? É como se fosse uma lei mesmo, é uma retribuição. Ela quer retribuir, né, o porquê que você contou a sua história, ela quer contar dela também. E outra coisa importante, as pessoas gostam de falar sobre si. O que as pessoas mais gostam de falar é sobre si mesma, né? A pessoa gosta de falar. Qual é o assunto que a pessoa mais gosta de falar? Sobre ela mesma. Todo mundo gosta de falar dos seus feitos, dos seus acertos, das suas vitórias, da sua história, né? De alguma maneira as pessoas gostam muito disso. E o nome que a pessoa mais gosta de ouvir é o nome dela. Se você gritar na 25 de março, lá em São Paulo, André, um monte de André vai olhar para trás. Por quê? Porque é um nome que quando você fala, é um nome que, cara, soa para ela como música. André, porra, tá me chamando. Ele não sabe quem é ele olha. Então, o nome da pessoa é o que ela mais gosta de ouvir e o que ela mais gosta de contar é sobre ela mesma. Grave isso aí, isso é uma dica importante para você. Então, faça perguntas, conte um pouco da sua história e depois peça que ela conte um pouco da história dela. Faça perguntas. Toda vez que eu vou mostrar um plano, eu falo, olha, eu conto um pouquinho da minha história quando eu não conheço a pessoa, falo assim, mas fulano, agora me fala um pouco sobre você, né? Eu sei que você trabalha com tal coisa, mas me conta um pouco mais sobre isso, sempre foi assim, como é que começou a tua vida profissional? Né? Me dá um briefing rápido, só para eu entender. Aí a pessoa começa a contar. Aí eu pergunto, mas se ele é casado, se eu já sei, eu falo, você tem filhos? Tenho. Seus filhos moram com você? Moram, né? Ah, não, mora com a primeira esposa. Então aí você vai entendendo a história do cara. Você vai montando um quebra-cabeça, entende? Quando a pessoa é separada, você sabe que ela tem um filho num outro casamento, está casada de novo, tem filho aqui, então ela dá uma pensão lá, se o filho é pequeno. Pô, peraí, esse cara tem uma despesa com pensão e ele tem a vida dele aqui. Ou seja, tá ferrado 2 vezes, né? Tem 2 situações. O cara trabalha, está desempregado, ou já ganhou muito bem numa grande empresa e hoje já não ganha mais, está empreendendo ali, tocando a vida, se virando nos 30. Então eu procuro entender um pouco da história das pessoas para ter clareza durante o meu plano, onde eu vou tocar, aonde eu vou enfatizar, né? Para eu descobrir um pouco quais são as dores dessa pessoa, sabe? As dores, as necessidades dessa pessoa. Em frente. E o outro ponto aqui é quanto mais você souber sobre a vida desta pessoa, melhor é para você mostrar um plano na medida certa. Exatamente isso que eu quero dizer com esse contexto aqui do Conheça a História do Seu Prospecto. O plano, ele é grandioso. O plano de multinível de qualquer empresa, tá? Ele é grandioso comparado a qualquer coisa que a pessoa faça no tradicional. Comparado a um emprego, o multinível é algo absurdo. Comparado a qualquer negócio que a pessoa investiu dinheiro para trabalhar no tradicional, montou um negócio, cara, o multinível é absurdamente maior, entende? Parece que não, mas pelos resultados, né? Pelos resultados de médio e longo prazo que você vê os empreendedores de multinível tendo. Então, não adianta eu mostrar algo grandioso demais para alguém que não está com a mente aberta para enxergar essa grandiosidade. E também não adianta eu mostrar renda extra para um cara que está com a mente aberta para enxergar uma grandiosidade, entende? Então eu tenho que
Por que eu preciso conhecer um pouco da história da pessoa para poder mostrar um plano na medida certa? Sabe? Se eu sinto que a necessidade desse cara, 3, 4 mil reais, vai resolver a vida desse cara a mais, eu vou mostrar um plano que eu vou dizer para ele, olha, aqui você consegue, neste nível tal, durante o plano lá eu estou mostrando, você já vai conseguir resolver 99% dos seus problemas, porque aqui você já vai ganhar X. Só que tem mais. Só que nesse primeiro momento eu quero que você foque nisso, entende? Então você vai direcionar, você vai colocar a medida certa. É mais ou menos assim, ó. Cada um tem uma... Como é que eu vou dizer? Vamos supor que está você e mais 2 amigos. Você com mais 2 amigos. Você está com fome e seus 2 amigos também. Fome, é vontade de comer alguma coisa. Só que talvez a fome para você, 200 gramas de proteína com 100 gramas de carboidrato resolve a tua fome. E tem aquele amigo, meu irmão, que ele tem que comer 300 gramas de carboidrato e 300 gramas de proteína. Sede também é a mesma coisa. Talvez a sua sede seja de 1 copo d'água. E tem gente que está sem beber água o dia inteiro, ou acabou de sair de um futebol, o cara quer beber 1 litro d'água de uma vez só. É mais ou menos isso que eu quero dizer. O plano, ele é um só. O plano de negócio de multinível é um só. Mas aquela pessoa que está na tua frente, ela tem necessidade. E eu preciso adequar o meu plano àquela necessidade. O meu plano àquele sonho. O meu plano àquele objetivo. Beleza? Que é o ponto número 2 agora. Então anote aí o ponto número 2. Ponto número 2. Descubra os seus sonhos e objetivos e os sonhos e objetivos da família dessa pessoa. Os sonhos e objetivos dele e da família. Descubra os sonhos e os objetivos dele e da família. E até as suas maiores necessidades. Então, o primeiro é conhecer um pouco da história do prospecto. Ponto número 1. E disse o porquê. E o ponto número 2 é descobrir agora o que ele deseja para o futuro. Primeiro, eu quero daqui para trás. Agora eu quero saber daqui para frente. E como que eu faço isso? Fazendo perguntas. Por exemplo, uma pergunta que eu sempre faço. Fulano, se dinheiro hoje não fosse problema para você, se você ganhasse o dobro ou o triplo, eu já sei mais ou menos quanto ele ganha, porque ele já me disse ali mais ou menos, né? Talvez eu não possa perguntar direto, mas eu vou fazer uma ideia dependendo da profissão dele. Se você ganhasse o dobro ou o triplo do que você ganha hoje, o que você resolveria na sua vida de imediato, emergencialmente? Ele vai me dizer. E eu falo assim, depois de resolver isso, quais seriam os seus sonhos ou seus objetivos principais de curto prazo, de médio prazo, de longo prazo? Né? E eu começo a entender como que funciona essa pessoa. Vejo como era a história dele, descubro quais são as necessidades mais cabulosas que ele tem nesse momento, mais emergenciais, urgentes nesse momento. E eu procuro saber também quais são os objetivos futuros dele, se dinheiro não fosse problema para ele. Os sonhos que ele tem. Quando eu entendo a história dele, quando eu sei quais são as necessidades dele agora, para resolver agora, quando eu sei quais são os objetivos dele e quando eu sei quais são os sonhos dele futuros, objetivos e sonhos futuros, o meu plano ele vai ser direcionado exatamente para resolver esta necessidade e a médio e longo prazo para realizar esse sonho. E eu vou te dizer como é que faz isso. Então, marcando aqui no ponto número 2, quando você sabe quais são as necessidades, objetivos e sonhos, sua apresentação fica mais direcionada. A sua apresentação de negócio, o seu plano fica mais direcionado, focado no que ele precisa e deseja. Ou seja, uma coisa muito importante, você tem o foco de apresentar o plano e botar esse cara para dentro, mas você precisa entender que ele tem alguns objetivos de vida, algumas necessidades, alguns sonhos. Se você mostrar o plano de uma maneira que ele não perceba claramente, né, que aquilo que você está mostrando pode ir de encontro direto, rápido, objetivo, à necessidade dele, aos objetivos e aos sonhos dele, ele provavelmente vai te dar uma negativa. Mesmo gostando e entendendo que pode ser para ele. Beleza? Ele vai ficar com dúvida. Mas quando durante o meu plano, na apresentação do plano, eu digo, sabe aquela necessidade que você me disse? Quando você bater safira aqui, quando você bater diamante aqui, você vai resolver. E eu estou contigo para construir esse diamante.
Sabe quando você chegar nesse duplo diamante aqui? Quando você está mostrando o plano lá, chegou no duplo. Aqui você começa a realizar aquele sonho que você disse para mim, da casa própria do coisa. Aí você pode pegar pessoas que chegaram a provas sociais de pessoas que chegaram a duplo diamante em 2 anos, em 3 anos, em 4 anos. Você fala assim, quanto tempo você trabalha? Há quanto tempo você tem esse sonho? Há muitos anos. E há quanto tempo você tem tentado chegar nele e não conseguiu? 10 anos, 15 anos. Aqui, ó. Fulano em 4 anos resolveu isso. Aqui, ó, fulano em 3 anos resolveu isso. Aqui, ó, fulano em 5 anos resolveu isso. Prova social, vou falar disso aqui num dos pontos. Mas entenda, o plano, a apresentação, ela fica toda direcionada na necessidade, no objetivo e no sonho deste prospecto, beleza? E outra coisa, outro ponto aqui que eu vou pontuar dentro do número 2. Todo plano de negócio será para realizar o que ele quer. A minha apresentação completa, desde quando eu começo a falar da empresa, até o Titã, até a compra do combo, até o investimento, eu tenho que estar pensando no seguinte: este plano é para realizar o sonho desse cara, o objetivo que ele acabou de me dizer e resolver essas necessidades que ele tem. Entende isso? Então, recapitulando, número 1, conheça a história do seu prospecto. Número 2, descubra suas necessidades, objetivos e sonhos, para que você possa fazer um plano direcionado nisso. Ponto número 3, anote aí. Ponto número 3, para tornar o seu plano irresistível, sua apresentação irresistível. Mostre com clareza as vantagens do multinível sobre o mercado tradicional. Tem pessoas aqui nessa live agora que não fazem parte do multinível. Tem pessoas nessa live aqui agora que estão aqui de curiosos e passaram aqui sem querer. Não sai, fica comigo mais 1 minuto. 2 minutos comigo aqui, mesmo que você tenha que sair. Você que é do mercado tradicional, você que é empregado e não está no multinível, ou porque não conhece, ou porque já foi e ficou dodói, ficou triste, ficou chateado, foi enrolado por alguém, porque o multinível não enrola ninguém. Quem enrola as pessoas são outras pessoas, ok? Pessoas mau caráter é que fazem mau caratismo, não são empresas e nem produtos que fazem isso, nem oportunidades. Então eu quero dizer uma coisa para você, né? O multinível é o negócio mais incrível que eu conheço neste país e fora deste país. É um negócio que tem muitas vantagens sobre o mercado tradicional, sobre o funcionalismo público, sobre a CLT, ser empregado de uma empresa privada, ou sobre os negócios tradicionais. Se você me disser que, Márcio, existe um negócio melhor que o multinível, franquia, eu diria, não, eu sou franqueado também, eu tenho franquias. E eu vou dizer para você, não há nada igual ao multinível no planeta. Se você está assistindo essa live e não é do multinível, procure imediatamente alguém que é. Não tenha medo deste negócio, eu vou te dizer o porquê agora. As vantagens, a gente vai mostrar com clareza as vantagens do multinível sobre o tradicional, que é o ponto número 3 para o nosso prospecto. Eu quero dizer para você que não é do multinível e está nessa live. Você que está em cima do muro e está nessa live. Você que está com dúvida do seu negócio e está nessa live. Você, né, que é curioso e está aqui. Alguém te chamou para estar aqui e você está decidindo se vai entrar nesse negócio ou não. Amigo, deixa eu te falar algumas vantagens do multinível. Primeiro, é um negócio próprio. Um negócio próprio, cara. Nada pode te dar liberdade financeira a não ser o seu próprio negócio. Você nunca vai ser livre de verdade, livre financeiramente. Você nunca vai realizar todos os sonhos da sua vida se eles forem grandiosos, se você for empregado de alguém ou dono de um negócio tradicional. Por que não, Márcio? Porque os negócios tradicionais, ser empregado de alguém ou ser empregado do governo, é limitado. Você sempre será limitado. Você sempre será limitado por alguém, ou por um teto salarial, ou por uma estrutura. Enquanto que no multinível não tem limite para você. Você precisa entender esse negócio, você precisa estudar esse negócio, você precisa conhecer profundamente esse negócio incrível que transforma milhões de vidas no mundo. E por que não a sua? Você não é pior do que nenhum de nós. Ninguém aqui é melhor do que você que está me assistindo que não é do multinível, entende? Então, negócio próprio. Ponto número 2, flexibilidade. É o negócio mais flexível que eu conheço. Você tem o teu emprego, você trabalha de segunda a sexta, de manhã até de noite. Dá para fazer multinível paralelo, dá para você ter o teu negócio próprio paralelo.
Se você quiser montar qualquer negócio próprio que não seja no multinível, você não vai conseguir ter a flexibilidade que o multinível pode te dar. Márcio, eu só tenho sábado para trabalhar. Cara, dá para você fazer só no sábado, ser dono do seu negócio, só trabalhando aos sábados. E no futuro você vai entender que a sua multiplicação de tempo através das pessoas vai fazer com que você trabalhe todos os dias, mesmo estando preso no seu emprego. Por quê? Porque tem algumas dezenas de pessoas desenvolvendo esse negócio e você participando dos lucros da empresa, dos produtos, entende? Então é um negócio extremamente flexível. É um negócio que não tem risco. Não existe risco no multinível. Cara, pelo amor de Deus, acorda, entenda. Né? Tem gente que prefere entrar numa pirâmide porque não tem que trabalhar, botar o dinheiro, do que entrar no multinível que tem que trabalhar. No multinível não tem trabalho, risco não tem, mas tem trabalho. Agora me diga, aonde que não tem trabalho para você crescer e ser bem sucedido nessa vida? Aonde que não tem trabalho? Se você ficar dentro de casa, meu irmão, tua mulher vai te botar para trabalhar. Se você, mulher, ficar dentro de casa, você vai ver um monte de coisa para fazer. Todo lugar que você vai, você precisa, cara, você vai precisar trabalhar, você vai precisar fazer alguma coisa. Entende? Agora, é um negócio incrível porque não tem risco. Outra vantagem do multinível que os americanos chamam de plano de 5 anos, eu chamaria de plano de 5 a 10 anos. O que você constrói de 5 a 10 anos no multinível, você não constrói no tradicional em 40 anos. Essa é outra grande vantagem. Isso tem que ficar claro para quem está vendo o plano. O cara tem que entender que 5 a 10 anos ele pode ganhar o que ele não vai ganhar em 40 anos como empregado. Ele não vai ganhar talvez em 40, talvez ele até ganhe como empresário, ok? Em 5 a 10 anos igual no multinível. Mas ele nunca vai ter a liberdade e o prazer de viver que o multinível dá. Porque quando você é dono de negócio, você fica preso, você fica amarrado. Você é o dono, você é o dono do boi, meu irmão. E o que engorda o boi é o olho do dono. Se você não estiver lá, vão te roubar. Se você não estiver lá, vão te enrolar. Se não estiver lá, seus funcionários não vão trabalhar. Entende? Então no multinível não tem isso. Todas as pessoas que estão contigo no negócio, que você está construindo o negócio, elas são seus parceiros de negócio, são sócios da companhia que você está junto com você. Tudo que elas produzem você tem uma participação, porque o mérito foi seu de construir essa rede, de treinar essa rede, de desenvolver esse negócio, entende? Então você sempre vai ter uma participação nos lucros, na movimentação de produtos das pessoas que estão junto contigo nesse modelo de negócio, coisa que no mercado tradicional você tem que ter um empregado com uma CLT, pagar ele e, cara, quer conhecer o empregado? Manda ele embora. Quer conhecer uma esposa ou um esposo? Separa, você vai conhecer de verdade, né? Enfim, né? Brincadeiras à parte, o empregado você conhece quando manda embora, bicho. Porque talvez foi o melhor empregado do mundo, mas é aquele que vai te botar no pau, vai arrebentar com você como empresário, entende? Outra coisa que o multinível te dá, que o tradicional não vai te dar, relacionamento. Um relacionamento absurdo. Meu irmão, eu conheço gente de tudo é quanto é tipo, de tudo é quanto é canto, meu irmão. De tudo é quanto é profissão. Se eu precisar de qualquer coisa, eu dou um telefonema para alguém que eu conheci dentro do multinível e eu tenho uma indicação, eu tenho uma resolução para o meu problema. É um network maravilhoso. Você não vai conseguir um network como no multinível, num outro negócio tradicional onde você fica preso, entende? Outra coisa que você tem no multinível que não tem lugar nenhum, ganhos incríveis. Cara, os ganhos do multinível é brincadeira, meu irmão. É sacanagem. É até humilhante comparar com o mercado tradicional. Sabe o que eu descobri? Que mais de 50 lojas vão fechar num shopping aqui perto da minha casa. 50 lojas vão fechar no shopping aqui perto da minha casa. Mais ou menos isso. Cara, quanto esse cara não tem empatado de dinheiro nessa loja? Quanto esse cara não deve estar devendo? Eu entrei aqui nessa empresa, eu faço parte do Grupo Rinodê, sou Imperial Diamante do Grupo Rinodê. Eu vou fazer 6 anos de empresa dia 1º de setembro, 6 anos de empresa no dia 1º de setembro, né? Cara, sabe quanto eu investi nesse negócio? R$2.000 em produtos, a minha escolha, que é o combo mais caro que a gente tem. O maior investimento que você faz é mais barato do que o celular que você usa para fazer ligação aí, que a qualquer momento alguém pode arrancar da tua mão e sair correndo. É ridículo, o investimento é ridículo. E o risco é desse tamanho, é zero, não existe risco. O risco é você não crescer porque não trabalhou, entende? E esse risco você tem em qualquer negócio que você vai fazer, não crescer porque não trabalhou. Outra coisa incrível, duplicação do seu tempo, a multiplicação do seu tempo através das pessoas que vão estar no seu time. Essa é uma grande vantagem do multinível. Multiplicação do seu tempo através das pessoas que estão no seu time. Entenda. Por mais que você trabalhe muito, o máximo que você consegue trabalhar por dia são 24 horas.
Se você ficar sem dormir, sem comer, sem ir no banheiro para fazer xixi, cocô, meu irmão, tu vai trabalhar 24 horas no pau, sem parar. É o máximo que você consegue. Só que no multinível, quando você tem 10 pessoas no seu time trabalhando 4 horas por dia, você trabalhou 40 horas por dia. Quando você tem 100 pessoas no seu time trabalhando 4 horas por dia, você trabalhou 400 horas no dia. E quando você tem 1000 pessoas no seu time trabalhando 4 horas no dia, quanto dá? 4.000 horas em um dia, que você só trabalharia 24 horas, por isso é incrível. Márcio, mas do meu esforço das 24 horas eu ganho 100%. Ok, mas eu prefiro ganhar 1% de 1000 pessoas do que 100% de uma única pessoa que sou eu. Isso é um princípio. É o trabalho de formiguinha. Todo mundo faz um pouquinho e todo mundo em comunidade cresce, tá junto. Né? Eu acho até que Deus colocou lá na Bíblia, vai ter com a formiga o preguiçoso. Por vários motivos ele colocou isso lá. Cara, mas eu acho que a formiga faz multinível, mano. Eles dividem esforços, entendeu? E crescem. E são uma comunidade incrível. E são citados, inclusive, como trabalhadores, como insetos bem-sucedidos, vamos dizer assim, beleza? Brincadeiras à parte, outra coisa que o multinível te dá, reconhecimento, cara. Um reconhecimento que você não vai ter em lugar nenhum. E melhor do que o reconhecimento dentro do seu negócio, você sabe qual é o melhor reconhecimento do que o reconhecimento dentro do negócio de um título, de um resultado financeiro? É o reconhecimento da honra, é o reconhecimento da superação dentro da sua família. Não posso nem falar muito que eu me emociono. Bicho, você sabe o que é um pai e uma mãe ter orgulho de um filho e olhar assim, cara, meu filho venceu? Você sabe o que é as pessoas da sua família, seus primos, as pessoas que te conhecem há anos, os seus amigos, seus colegas de infância, falar assim, cara, você é um exemplo para mim de superação, você é um orgulho para mim, cara, você é uma referência para mim. As pessoas te ligarem para te pedir conselho, para te pedir aconselhamento. É fantástico isso, meu. Sabe quantas vezes eu já ouvi isso? Eu ouço isso o tempo todo, até de pessoas que eu nem imaginava. Eu ouvi isso essa semana de um primo meu, ele falou, cara, você é o meu herói. Meu primo falou isso para mim. E eu não sabia, entende? E eu me emocionei no carro ouvindo o áudio dele. Eu falei, caraca, bicho, uma decisão que eu tomei, né? E de permanecer firme, lutar, hoje faz quem eu sou. Meu pai faleceu há 3 anos atrás. Meu pai era um cara incrível. Meu pai era o herói da minha vida. Foi o grande mentor da minha vida. E meu pai era um cara extremamente orgulhoso dos meus resultados, entende? Mas ele sabe o que eu passei, ele sabe o preço que eu paguei. Não foi fácil, foi difícil. Muita gente não me apoiou, muita gente não acreditou, os meus amigos não acreditaram em mim, muitos da família não acreditaram em mim, muitas pessoas falaram mal de mim, falaram mal do meu negócio. E hoje essas pessoas, meu irmão, elas têm que me aplaudir, querendo ou não, porque eu venci, E se eu venci, você também pode vencer, porque você tem todo o potencial aí dentro para vencer. Você foi feito à imagem e semelhança de Deus, você tem a mente de Cristo. Deus fez você para vencer, você sendo crente ou não, você acreditando ou não. Deus fez você para vencer, meu irmão. Se você acreditar, pegar esse negócio e fizer, mais cedo ou mais tarde você vai vencer. Alguma coisa vai acontecer na sua vida. Melhor do que você está, você vai ficar. Eu tenho certeza disso. Entende? Então vamos em frente aqui. Ponto número 4. Impressione, enfatizando as premiações extra o bônus financeiro. Então, ponto número 1 para uma apresentação irresistível. Conheça a história do seu prospecto. Ponto número 2, descubra as necessidades imediatas dele, né? Seus objetivos e sonhos. Ponto número 3, mostre com clareza as vantagens do multinível sobre o tradicional. Ponto número 4, impressione esta pessoa enfatizando as premiações extra bônus. Que premiações são essas que eu estou falando? Viagens anuais. Imagina você chegar para o cara e falar assim, meu, deixa eu te fazer uma pergunta aqui. Você está lá no meio do plano. E aí você vai falar de um nível que dá a viagem. Em algum momento, a empresa que você trabalhou pensou ou cogitou em pagar, por exemplo, um cruzeiro para você como uma recompensa extra do seu esforço anual de trabalho? Pô, cara, não, que é isso, pá? Cruzeiro, o que, meu irmão? Ganhei foi uma calculadora, ganhei foi um pernil, ganhei foi um panetone no final do ano com uma cidra cerezer, né? Que como antigamente as empresas faziam isso. Enfim, imagina uma empresa, cara,
te dá um cruzeiro. Ela já paga você, você já tem reconhecimento, você já está honrado diante da sua família, você está crescendo, bem-sucedido, resolvendo seus problemas, realizando sonho, e de repente você ganha uma viagem, faz um cruzeiro, e de repente você ganha uma viagem para Cancún, e de repente você ganha uma viagem para Disney, como eu fiz. Cara, meu irmão, as pessoas precisam. A gente não pode falar das premiações extras, das viagens, dos carros de qualquer maneira. Nós temos que falar isso fazendo comparação com a realidade do tradicional, com a realidade dos negócios normais, entende? Quando você enfatiza isso, quando você coloca isso de uma maneira sublime, incrível, aquela pessoa vai comprar essa ideia junto com você. E é verdade, e é incrível, é sublime, é maravilhoso. Cara, eu tenho 15 anos de multinível. Eu não tenho formação acadêmica. Quando eu comecei no multinível, eu não tinha nem o 2º grau, meu irmão. Eu, sem ter o 2º grau, eu viajei o mundo com multinível. Eu conheço várias cidades da América do Norte, dos Estados Unidos, eu conheço vários países da América do Sul, vários países não, algumas cidades específicas que eu viajei e passei, né, nos pontos principais, né? Cara, eu tive meu passaporte, eu tenho uns 3 passaportes, todos hiper carimbados, entende? É maravilhoso, cara, é maravilhoso. E você faz uma foto, você está lá em Washington, em frente à Casa Branca, você está lá naquele lugar lá que tem o Memorial da Guerra, lá no Museu de Lincoln, e você está em Bahamas, naquele prédio maravilhoso, naquele Hotel Atlantis, e você faz uma foto, anda de jet ski em Bahamas, e manda para os teus amigos, para a tua família, ou você posta isso. É surreal, né? É maravilhoso, incrível viver isso, entende? E as pessoas precisam entender isso. É óbvio que o meu plano está em resolver o sonho, a necessidade dela, focar nos objetivos e nos sonhos dela, mas eu não posso deixar já brilhantar o meu plano com essas metas extraordinárias, com essas bonificações, com essas premiações extraordinárias que tem no multinível. Toda empresa de multinível tem isso, beleza? Experiências singulares que a gente vive no multinível. Vou dar um exemplo para vocês. Quando eu viajei para a França com a Renaudê, foi uma das melhores viagens da minha vida, se não foi a melhor viagem da minha vida. A gente ficou, acho que 5 ou 6 dias em Paris, e nós fomos para Cannes. Eu acho que foi uns 5 dias em Paris. Aí fomos para Cannes. Chegamos em Cannes, né? Teve um passeio que nós fomos conhecer a Robertet, né? Que é a fábrica de perfumes, a fábrica mais antiga de perfume do mundo. A perfumista mais antiga do mundo é a Robertet. Ela nasceu em 1850. Nós fomos conhecer tanto a fábrica antiga, né, quanto as novas instalações. Saímos de lá, a gente foi almoçar, se eu não me engano, acho que foi isso. Nós fomos almoçar num golf club, num dos melhores da cidade, só milionário, né, que tem naquele lugar lá, que é sócio daquela parada lá, e fomos almoçar lá. E aí no outro dia nós fomos a Mônaco. Mônaco é o menor país do mundo, é chamado de Principado de Mônaco, né? Eu não gosto muito desse nome Principado não, mas enfim, Mônaco, né? E nós fomos, sabe como para Mônaco? De iate. A empresa alugou 2 iates. Meu irmão, colocou fruta, colocou vinho rosé à vontade, espumante rosé lá, um vinho rosé maravilhoso. Eu nem bebo, meu irmão, eu nem gosto de bebida, e eu tomei aquele ali eu tive que tomar, meu irmão. Aquele ali eu tomei, foi bom demais da conta. Tirei uma onda, fiz altas fotos. Cara, você atravessar de Cannes de iate para Mônaco foi uma experiência única. Por mais que eu tenha grana para viajar para a França, como que eu vou alugar um iate para eu atravessar para Mônaco? Fala para mim, né? Para Cannes. Não tem como. Então foi uma experiência única, uma experiência singular. São coisas que você só vive no multinível. Uma coisa é você ir para um cruzeiro, beleza, lindo. Outra coisa é você ir para um cruzeiro fretado por uma empresa, onde só tem empreendedores de sucesso, pessoas falando a mesma linguagem, pessoas na mesma vibe, na mesma energia, todo mundo ali se amando, se ajudando, se querendo bem e curtindo junto. Cara, é fantástico. É uma experiência única. São experiências que uma pessoa do mercado tradicional, né, um dono de qualquer coisa não vai viver. Ele pode ir para a França, ele pode ir para a Índia, ele pode ir para o raio que o parta, mas a experiência não será tão específica, tão especial como é
quando você ganha uma meta numa empresa de multinível, beleza? Então vamos para o ponto número 5 agora, né? O ponto número 5, apresente provas sociais durante o seu plano ou no final do seu plano. Como assim, Márcio? Pessoas que vieram de baixo e cresceram no multinível tá assim, 90%. 99% são pessoas que vieram do nada, a maioria não tem estudo, a maioria são os improváveis que venceram no multinível e são pessoas de sucesso. Conheça as histórias das pessoas e conte pelo menos de 3 a 5 histórias dessa, de 2 a 4 histórias dessa numa apresentação. Por exemplo, vamos supor que o seu prospecto ele é um mecânico de automóvel. Você com certeza vai lembrar de alguém que era mecânico de alguma coisa e você pode contar a história desse Imperial, desse triplo diamante, desse duplo diamante, talvez que seja uma referência para você. A pessoa é da área de saúde, é da enfermagem. Você vai pegar alguém da área de saúde que tem sucesso no multinível e vai contar essa história. O cara é funcionário público, você vai pegar alguém que foi funcionário público, o El Toshiro, e vai contar a história do El Toshiro. E tem outros funcionários públicos no multinível, né? Tem vários. Você vai pegar um representante comercial, a gente tem o nosso amigo lá do Ceará, né? Você pega e conta a história dele de representante comercial, que ele é Imperial Diamante hoje. Então, na sua empresa sempre vai ter alguém na mesma profissão que o teu prospecto que você pode usar como prova social, como exemplo, né? E outra coisa importante, ter foto com essas pessoas é legal, por isso que as pessoas no multinível tiram foto umas com as outras, porque isso é uma prova social. Tá vendo esse cara aqui? Tirei uma foto com ele no evento, esse cara aqui era assim, 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 a história é muito parecida com a sua e hoje ele tá aqui, entende? Então isso ajuda muito. Histórias parecidas com a dele, é importante. Mostre os números de diamantes, vídeos de cruzeiro, vídeos de viagem, depoimentos de pessoas. Depoimentos e vídeos das viagens, mesmo que curtos, eles mexem com a pessoa. O cara olha aquilo, aí tem a música, aí tem a imagem, e ele começa a se projetar, se ver naquele vídeo. Cara, um dia você vai poder estar nesse cruzeiro, um dia vai ter um vídeo com você nesse cruzeiro. Então você precisa trabalhar a imaginação das pessoas. Quando você mostra um plano, você não pode ser simplesmente técnico, metódico, ir lá e ficar mostrando o plano que nem um maluco. Eu conheço gente que mostra 10 planos por dia e não cadastra ninguém. Por quê? Porque a única coisa que ele sabe fazer é passar o slide e mostrar o plano. Ele não se conecta com a pessoa. Você precisa se conectar com o seu prospecto, conectar a sua mente, a sua alma, o seu coração com aquela pessoa. A sua fala tem que estar direcionada para ela. Ela precisa sentir que você deseja o bem dela, que você verdadeiramente está ali como missionário, como alguém para ajudar, como alguém para trazer boas novas para a vida dela, entende? Então, é dessa maneira que eu vejo o multinível. Nós somos agentes de transformação. Nós temos a responsabilidade de levar boas novas para as pessoas, né? Com todo respeito, né? O evangelho, eu também sou cristão, a gente fala que o evangelho é a verdadeira boas novas e é o que é eterno, né? A única coisa que é eterna é realmente a palavra, né? O que eu acredito, respeito todos que não acreditam nisso também, né? Mas não deixa de ser uma boas novas para a vida desse cara, entende? Para resolver um problema, para realizar um sonho, para resolver um pepino que ele está vivendo naquele momento, um problema emergencial, uma dívida, entende? Talvez tudo que ele tem naquele momento é você na frente dele. E toda vez que você pensar assim, cara, se eu estou na frente desse cara hoje, é porque o destino me colocou aqui. É porque Deus tinha um plano para eu estar aqui nesse momento. Quando você pensa assim, o seu plano é diferente. O seu plano é diferente quando você entende o propósito de você estar na frente de uma pessoa. Quando você tem propósito e você sabe que está sendo usado por um propósito para algo maior do que você, é diferente o seu plano. Os seus olhos brilham diferente, a sua forma de falar é diferente, a sua energia é diferente. Eu sei que você está vendo essa live, muitos de vocês, eu recebo, cara, centenas de mensagens de pessoas falando, cara, sua energia é incrível, você fala do multinível com paixão, você fala do multinível que eu chego a me arrepiar, eu me emociono quando você fala, sabe por quê, cara? Porque eu entendi o propósito, é maior do que eu, o que eu faço nesse negócio é maior do que eu, é maior do que meu bônus, não tem a ver com quanto eu ganho, não tem a ver com o carro que eu vou dirigir, não tem a ver com a casa que eu vou morar, tem a ver com o propósito de Deus para minha vida. Eu estou aqui como agente de transformação. Tô sem água. Tô falhando aqui, galera, sem água.
Enfim, então eu sou um agente de transformação, cara. Eu entendi isso. Então, meu amigo, pode acontecer o que for. O multinível é um negócio da minha vida. Eu amo esse negócio, sou apaixonado por esse negócio. Transformou a minha vida, eu estou vendo transformando a vida de milhares de pessoas. Eu estava emocionado aqui um pouco antes de ligar a live aqui, começar a apresentação, o treinamento. Eu estava vendo meu direto do México fazendo a apresentação. Falei, meu Deus, a Rinode precisa ver esse cara apresentando um plano. Mano, o cara tem 67 anos, meu direto do México, Gustavo Valência, 67 anos de idade, 30 anos de multinível numa empresa. Saiu da empresa, cara, a empresa deixou ele numa situação complicada. A empresa está a bancarrotas no México, quebrada no México, né? Vendendo almoço para comprar janta, a empresa. E ele numa situação difícil, se olha com 67 anos, construiu 30 anos o negócio, vendo o negócio indo para o espaço. Eu trouxe ele no Brasil em 2017, comecei a conversar com ele. Em 2019, a Rinode abriu lá no meado de dezembro, ele bateu o diamante em 17 dias, 22 dias ele bateu o diamante. 22 dias. E cara, tá lá, pandemia, 67 anos, grupo de risco, e construindo um negócio, fazendo uma apresentação monstruosa. Falei, mano, que missão! Eu fui lá no México buscar esse cara. Eu paguei a passagem dele para ele vir pro Brasil, para ele vir para uma convenção. Ele ficou maravilhado com o que viu. Cara, foi a melhor decisão que eu tomei na vida. Eu tô ajudando uma família, e essa família tá ajudando dezenas de famílias, que no México serão milhares, que depois serão dezenas de milhares. Entende isso? É missão, brother. Esse negócio vai além da grana, vai além de resolver o teu problema, vai além de realizar o teu sonho. Ele é um negócio que vai mudar a vida de pessoas que você ama e pessoas que você nunca viu na vida, que você vai encontrar, que vai fazer parte da sua vida para sempre, e você vai transformar a vida desse cara, dessa mulher, dessa família. Crianças sairão da escola pública para uma escola particular por causa da sua decisão, por causa da sua ousadia, por causa do seu trabalho, da sua dedicação. Pessoas comerão melhor, pessoas que estão com a geladeira vazia terão a geladeira cheia, porque você tomou a decisão de fazer esse negócio de maneira profissional. Pessoas que andam de ônibus igual numa lata de sardinha, pessoas que andam de trem um dia vão andar de carro por sua causa. Pessoas que nunca puderam dar uma roupa de marca para um filho, e a gente sabe, quem foi adolescente aqui e sempre quis usar uma roupa de marca e não pôde, como eu, sabe o quanto isso é importante para um filho, para um adolescente, e você vai poder fazer isso na vida de alguém, na sua família e na vida de alguém. Entendem isso? Entende que esse negócio traz dignidade, que esse negócio coloca comida nas casas, que esse negócio devolve, né, a autoestima das pessoas. O Pérolas, um programa incrível que devolve a autoestima das mulheres. Um negócio que quando você paga as suas contas, quando você tem um teto para morar decente, quando você come decentemente e quando você tem condições de sustentar a tua família com dignidade, você é uma outra pessoa. Você tem noção disso? Milhões de pessoas precisam disso nesse país. Dignidade, geladeira cheia, um teto que não seja o da sogra para morar, entende? Essa é a missão do multinível. Então, ponto número 5, apresente provas sociais. E uma coisa que você pode fazer perguntas. Mostre os números de diamante, vídeos do cruzeiro, viagem, depoimentos. Use perguntas como: você acha que são pessoas especiais ou comuns como eu e você? Pergunta que você pode fazer para o seu prospecto. Outra pergunta: se milhares de pessoas fizeram, por que você não seria capaz? No final do plano, quando você estiver mostrando as provas sociais. Ponto número 6. Vamos para o ponto número 6, que eu estou empolgado, hein? Vamos para o ponto número 6, meu irmão, que eu estou doido. Faça o fechamento padrão, beleza? Você vai fazer o fechamento padrão do plano, mas aperte a mão e pergunte: quando vamos começar a construir tudo isso que você acabou de ver na sua vida? O fechamento padrão é como? De tudo que você viu, o que você mais gostou? Existe alguma coisa que te impede de fazer um negócio? Aí sim ou não, dependendo se ele falar sim, você vai ver o que é, vai quebrar as objeções, e aí você vai até o fechamento. E aí, se o fechamento é dinheiro, você vai mostrar as opções. Se o fechamento é a mulher, você vai mostrar as opções. Se o problema do fechamento é o emprego, você vai usar as opções. Você tem treinamento de fechamento, você tem que saber disso. Se não sabe, deveria participar de algum treinamento de fechamento. Ou meu, ou da sua linha ascendente. Vamos chegar lá. Enfim, só que uma coisa que eu gosto muito de fazer. Aperta a mão da pessoa, olha no olho dela e fala assim, ó:
Quando que nós vamos começar a construir tudo isso que você viu na sua vida? Então, faça o fechamento, mas tem aquele momento onde você mostra para a pessoa que você está com ela, se conecta visualmente com ela, se conecta, né, fisicamente com ela, né, e com seriedade, com olho no olho, faça a pergunta: quando que nós vamos começar a construir isso que você acabou de ver na sua vida? Eu quero que você saiba que eu estou contigo. Essa necessidade que você me disse antes desse negócio, esse objetivo, esse plano, esse sonho que você me falou antes de eu começar a mostrar esse plano para você, eu quero que você saiba que ele é nosso, não é mais seu. Eu estou contigo, eu vou trabalhar com você, eu vou construir junto com você, e nós vamos realizar isso juntos, desde que você tome a decisão e se comprometa a fazer o que tem que ser feito. E ali você faz o seu fechamento, beleza? Quero deixar uma coisa clara para os senhores e para as senhoras que estão me assistindo agora. Pessoas seguem pessoas convictas. Tudo que o ser humano quer é uma direção. Tudo que o ser humano precisa para vencer é uma direção. É de uma liderança. É de um Moisés para ir na frente com um cajado na mão. A pergunta é: quem você é nesse negócio? Quem você é no seu time? Você é um dos escravos que estava lá no Egito e está resmungando no deserto? Ou você é um Moisés que mete a mão no cajado e vai para frente? Vai para cima, vai construir o negócio, vai fazer o que tem que ser feito. Entendeu o teu propósito, entendeu a tua missão aqui dentro. Eu quero te falar uma coisa, meu irmão. Deixa eu falar uma coisa para você, me veio aqui na cabeça agora. Se você está pensando em desistir, do multinível, entenda uma coisa: você vai passar anos da sua vida se perguntando o porquê que você não andou 1 quilômetro a mais. Não desista do multinível. Não importa o tempo que leve para você ter sucesso. Mesmo que você não tenha o sucesso que você acredita que vai ter. Porque talvez você não seja um gigante do multinível. Mas o multinível só tem a agregar na sua vida, cara. Só tem a agregar. Deixar o multinível, na minha opinião, é uma... Cara, só se for um propósito divino mesmo. Só se Deus tem um propósito grande para você fora do multinível. Aí beleza, eu respeito. Márcio, eu sou médico, Deus me quer nos hospitais salvando vida, é o propósito da minha vida isso, beleza. Márcio, meu propósito é fazer não sei o que, não dá para fazer multinível porque vai atrapalhar, beleza. Fora isso, irmão, deixa eu te falar, é loucura você deixar o multinível, porque é um negócio extremamente flexível, jamais vai atrapalhar a sua vida, jamais vai atrapalhar aquilo que você faz no tradicional, só vai agregar valor. Você vai crescer como ser humano, você vai crescer como pessoa, você vai realizar grandes sonhos dentro do multinível, eu tenho certeza disso, beleza? Então, não desista. Não desista dos seus sonhos, não desista dos seus objetivos, não desista desse negócio incrível que transforma a vida de milhares de pessoas.